muito boa tarde. Para se ministrar a palestra programada para o dia de hoje, cujo tema é a batalha final. Subtemas. Com efeito, respeitosa e humildemente, convidamos Sua Santidade, Profeta Simão Gonçalves Topo, para levar-nos em oração a fim. Oremos em Ti, Senhor, confio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todo o seu reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E faça o rosto, para que se conheça na terra, ó Deus, exultem gentes, pois julgas os povos, ó Deus, não estão criadas condições para ser ministrada a palestra sublinhado o tema a batalha final. Trata-se de um tema que contém 4 subtemas, a saber, a Igreja e o Armagedon. A Igreja e o Armagedon. Segundo, de quem e de onde virá o Armagedon? De quem e de onde virá o Armagedon? Terceiro, será que a proliferação das armas atômicas poderá provocar o Armagedon? Será que a proliferação das armas atômicas poderão provocar o Armagedon? Quarto e último, relação entre Jesus Cristo e o Armagedon. Relação entre Jesus Cristo e o Armagedon. São, pois, os 4 subtemas. Para informar, pesados irmãos e irmãs, de que o palestrante é o próprio, isto é, Sua Santidade, Profeta Simão Gonçalves Topo, e a palestra terá como moderador o irmão pastor Simão Fernando Quibete, a quem, desde já e com todo respeito, convido para entrar em ação. Quanto aos demais irmãos, nós pedimos atenção. Conforme ontem foi anunciado, através do comunicado, e tal como foi também já reiterado hoje, Sua Santidade, o Profeta Simão Gonçalves Topo, vai ministrar, conforme já ouvimos, uma palestra subordinada ao tema que também já ouvimos, a batalha final. Para dizer que Sua Santidade, entre nós e não só, dispensa apresentação. Ele é o relembrador da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, é o fundador do tocoísmo, é o nosso eterno dirigente e é a causa e a razão única
da nossa existência como seres tocoístas. Quer dizer que sem sua santidade não haveria os tocoístas. Então, aqui presente, personificado em sua eminência, o bispo Dom Afonso Nunes, e desenvolver este tema de importância capital, de qualquer ser humano ministrar. E nisso nós pedimos o máximo de silêncio e a melhor atenção de todos para atentamente escutarmos aquilo que o nosso Pai tem para nos transmitir. Sendo assim, e sem mais palavras, de imediato, com todo o respeito, peço à sua santidade o favor de se levantar e dirigir-se para os seus filhos. Paz, igreja. Igreja, paz. Filhas e filhos de Deus, paz. É emocionante uma palestra encher como está a encher esta. Parece que nunca vi, não é? Eu penso que há algo que motivou as pessoas a virem. Não vieram só, mas a própria palavra, o tema que foi proposto, acho que é algo que espero, é algo que motiva e desperta aquilo que é a fé que cada um tem em Deus. Eu não acredito. Eu acho que mesmo que nós tivéssemos condições de prepararmos uma palestra dessa natureza, noutros fóruns ou fóruns internacionais, um tema como este sempre é alvo de atenção especial. Seja ao nível acadêmico ou teológico, espiritual, é tema que desperta essa atenção, sem sombra de dúvidas. Por isso vieram tanta gente para ouvir. Agora o que vai ser? O que vai dizer? Proclamará o fim hoje? Vamos para ouvir. Não é isso? E afinal, tirado ou extraído no livro de Apocalipse, capítulo 16, 14 e 16. E antes de passarmos para o desenvolvimento de outros temas, seria melhor primeiro falarmos dessa grande batalha que o Apocalipse denomina o Armagedon. Procuramos primeiro explicar o que significa Armagedon em poucas palavras e depois iremos prosseguir com aquilo que é a dissensão que vamos fazer. Só no domingo, quando se lançou essa palavra batalha final, Armagedon, sei que todo mundo que ouviu, aqui está tocuístas e não tocuístas, estão aqui. Estão ou não estão? Querem também ouvir o que é que vão dizer sobre isso? Porque mexe sempre com os intestinos. Os intestinos mexem. Alguns querem já, outros dizem que fica aí. Outros dizem que venha já, outros dizem que fica aí. O que é a batalha do Armagedon? Resposta. Primeiro, a palavra Armagedon vem da palavra grega H-A-R Magedon, que significa Monte Mégido. Essa palavra passou a ser sinônimo à batalha futura na qual Deus vai intervir e destruir os exércitos
do anticristo, como predito em profecia bíblica, Apocalipse 16, também 16. Filhas e filhos de Deus, já ouvimos a origem da palavra. Este Mégido é um dos montes e que vamos explicar onde se situa esse monte e que depois, simbolicamente, esse monte veio, digamos assim, a ser interpretado como o nome para o fim da história, isto é, da trajetória, principalmente daqueles que seguem Jesus Cristo, e também o fim da trajetória dos maus, ímpios ou exércitos dos anticristos. Milhões de pessoas vão para fazer parte da batalha do Armagedon. Hoje todas as nações unirão suas forças para lutar contra Cristo, este verdadeiro elemento. No Armagedon significa haverá uma batalha de dois elementos, Cristo e o Anticristo. O exército do Anticristo vai combater contra o exército do Senhor. E como dissemos, milhares de pessoas vão fazer parte da batalha do Armagedon, porque também das legiões. O local exato do vale do Armagedon não é claro, porque não existe nenhuma montanha chamada Mégido. Vamos saber geograficamente, está situado lá em Israel, e uma planície, mas aqui nós ouvimos que é uma montanha. Então significa que é algo que está ainda por desvendar. No entanto, já que ar também pode significar monte, o lugar mais provável é a área que compõe e cheia de montes ao redor do planície de Mégido. Umas 60 milhas ao norte de Jerusalém. É muito próximo de Jerusalém. Essa região tem sido o local onde mais de 200 batalhas aconteceram. É aí também onde Elias batalhou contra os 400 profetas de Baal e 450 profetas de ídolos. Esses comiam na mesa de Jezabel. A planície de Mégido e a planície de Estrailon vão ser o lugar principal para a batalha de Armagedon, que vai enfurecer, isto é, vai fazer sangrar toda a região de Israel até a cidade edomita de Bósfora. Isaías 63:1. O vale do Armagedon era famoso por duas grandes vitórias na história de Israel. A vitória de Baraque contra os cananitas, em Juízes está relatado, capítulo 4, o versículo 15. E segundo, a segunda batalha, a vitória de Gideão contra Midianitas, está relatado em Juízes, capítulo 7. Armagedon também foi o lugar de duas grandes tragédias: a morte de Saul e seus filhos, 1 Samuel 38,
31:8, e a morte do rei Josias, segundo Reis 23, 29 e 30. Depois Crônicas, segundas Crônicas 35, versículo 22. Por causa dessa história, o vale de Armagedon se tornou o símbolo do conflito final entre Deus e as forças do mal. A palavra Armagedon ocorre apenas em Apocalipse 16, começamos no 14, mas é citada a palavra no versículo 16. Então, os ajuntaram um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa passagem fala dos reis que são fiéis ao Anticristo e se reúnem para um ataque final em Israel. Quando nos referimos a Israel, não somente falamos de Israel, aquele que está lá, na Ásia, mas estamos a falar de Israel, isto é, o Israel espiritual redimido e comprado com sangue de Jesus Cristo, os fiéis de Cristo Jesus. Estamos a entender? Não há aquele conceito de Israel que tinha Deus como um Deus nacional, mas nós estamos a falar de aquilo que é a palavra de Jesus Cristo, ir ao mundo, ensinar toda a gente para fazer aliás uma única família. Esse tipo de Israel estamos a necessitar. Simbolizando agora Israel como elemento visível, mas fazendo, digamos assim, globalizando toda a gente que está seguindo Jesus Cristo. Durante o Armagedon, Deus vai dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16, 19. O Anticristo e seus seguidores vão ser destruídos e derrotados. Armagedon se tornou um termo geral que se refere ao fim do mundo. Esta é a palavra Armagedon, seu desenvolvimento, seu contexto, seja geográfico, assim como também aquilo que é o verdadeiro sentido espiritual e o simbolismo que esta palavra encerra. Filhas e filhos de Deus, segundo a Bíblia, o Armagedon é uma guerra de Deus, como já dissemos. É isso que o Apocalipse nos referiu. Será a batalha onde o exército de Cristo entrará em ação contra o exército do mal. Porque naquele tempo, naquele dia, Deus vai ter que intervir diretamente na ação humana. Deus vai ter que intervir diretamente, os homens do mundo dizem militariamente, mas Deus vai intervir de uma forma estrondosa, diretamente na vida humana. Nós falamos de Armagedon e tentamos localizar onde se encontra e procuramos dizer que é símbolo, este sítio é um símbolo daquilo que vai acontecer, a guerra final. Algumas pessoas vão morar com Deus depois desta guerra. Algumas pessoas vão morar com Deus e Jesus Cristo. Vão habitar com Deus e Jesus Cristo nos céus. Então podemos explicar depois que céus é este. É depois das nuvens, é onde? Igreja de Cristo. Por isto, a Bíblia cita que cães e muitos outros cometedores de pecados não herdarão o reino de Deus ou dos céus. Compreendamos aqui, quando falamos do reino de Deus, estamos a falar exatamente do reino dos céus.
Igreja de Cristo. São as partes mais importantes e significativas para a palavra Armagedon. Significa uma guerra. Os outros, a outra religião islamita chama da Guerra Santa, e eles às vezes proclamam já que eles devem fazer a Guerra Santa. Mas, para nós, os cristãos, a Guerra Santa não será feita por mãos humanas, mas os exércitos dos anticristos que habitam no mundo, estes se levantarão para fazer frente contra o Senhor que vai se aproximando para tomar o seu lugar. Então, Ele nos ajudará nesse lugar que se chama Armagedon, para a batalha final. A igreja e o Armagedon. O que será? O que vai existir? O que vai acontecer? Será que a igreja será atingida pelo Armagedon? Será que a igreja vai sofrer neste Armagedon? É isso que eu quero me referir. Não é tão fácil. Eu estava lá com a Clínica do gabinete. Não é muito fácil falar em 3 horas, 2 horas do Armagedon. Não é fácil. Começa a procurar o que é necessário falar agora, o que devemos deixar depois. Porque são muitas coisas e muitos elementos que compõem esta batalha de Armagedon. Às vezes fica muito difícil, para dizer, repito, em 2 horas falar sobre Armagedon. Porque aí estão muitos elementos juntos. Mas fomos tirar, pensei em programar algumas para podermos orientar os espíritos dos filhos de Deus. Será que a igreja e o Armagedon haverá uma relação? A igreja vai sofrer com o Armagedon? Não vai sofrer? É isso que queremos agora falar e prestem atenção. Depois de termos dito que Armagedon, quando se encontra organizado por que símbolo, agora vamos falar sobre esse aspecto. A grande tribulação, é onde vamos começar. Sabemos onde fala de grande tribulação quando Cristo estava a anunciar aquilo que Daniel já tinha predito. Vai vir a grande tribulação por quê? Para repreender, castigar, educar os filhos de Deus com vara de juízo, preparando os eleitos para, enfim, aceitarem e preparar para preparar os incrédulos para aceitarem, isto é, iniciado pelos judeus, para os preparar para que aceitem de que Cristo Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Por isso terá de haver a grande tribulação. Ezequiel 20, 37, 38. Far-vos-ei passar sobre o cajado e vos reconduzirei ao respeito à aliança. Então sabereis que eu sou o Jeová Deus. Ezequiel 20, 37, 38. Separar e provar os judeus infiéis, e não só, isto é, infiéis a Deus, conforme diz no Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, oráculo do Senhor, diz Zacarias, que 2/3 serão exterminados e que o outro terço será deixado nele. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei, ele invocará o meu nome e eu lhe responderei, direi, é meu filho, é meu povo. E ele dirá, Jeová Deus é o meu Deus. Castigar os ímpios que rejeitaram
o maior presente de Deus, que é o amor de Cristo, e não se converteram dos seus pecados, pois se recusaram a luz de Cristo para viver em trevas. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 a 12. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução para acreditar na mentira e serem condenados todos que não creram na verdade, mas antes consentiram a injustiça. Então vai iniciar esse período, enquanto a igreja estiver, não sei se já está acontecendo, na terra, esse período de tribulação, de grande tribulação, vai começar. Para fazer com que, pode ser que através dessa tribulação, as pessoas incrédulas, iniciadas pelos judeus, isto é, na própria cidade de Betelém, até as outras partes do mundo, ou não acreditaram em Cristo, para ver se com esse sofrimento ainda venham aceitar ao Salvador. A igreja, será que também vai sofrer isso? Está a sofrer dessa tribulação? A igreja não passará pela tribulação, se for fiel. A igreja não passará pela tribulação. Por quê? Alguém dirá, mas por quê? A grande tribulação é para os incrédulos, iniciado pelo povo de Israel e em todas as partes do mundo. E para os gentios. Gentios são aqueles que antes eram considerados o povo que não acreditavam naquilo que os judeus acreditavam. E hoje chamamos também gentios toda aquela gente que não aceitam renovar-se e serem filhos de Deus. Daniel 9, 24 a 26. A igreja é o corpo cuja cabeça é Cristo. Esta é a razão que a igreja não deve sofrer dano. Os dois são juntos, pois Cristo já passou pela tribulação ao morrer na cruz. Por isso, a igreja não passará pela tribulação. Porque Cristo já pagou. E agora, quem é a igreja? Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Filhas e filhos de Deus. Essa ligação entre Cristo e a igreja, marido e esposa, estamos a falar de uma relação pura, justa, sem fingimento. Onde na verdade Cristo comanda e a igreja obedece. Onde na verdade o marido fala e a esposa obedece e a mulher fala, os dois se entendem. É essa relação entre Cristo e a igreja. Sem esta verdadeira ligação, sem haver este elemento que os leve ao entendimento real, então alguém sofrerá dano. Eu estou a dizer que a igreja não deve sofrer dano. Por quê? Porque há um esposo que comprou essa igreja com seu sangue, pagou caro para comprar a igreja. Então por que deve sofrer mais na tribulação que vem? Se sofrer porque algo está errado. Mas a verdadeira palavra é que a igreja não deve sofrer a tribulação que vem, nem sofrer no Armagedon, porque já Deus comprou com tanto sacrifício. Uma esposa infiel ao marido não sente dor do marido, sente? Ainda que for trabalhar longe, trazer uma mala de dinheiro, para ele não lhe importa. Pode pegar o dinheiro e comer, e o resto não lhe importa mais. Mas uma esposa fiel ao marido, ele primeiro sente a dor, o sofrimento do marido, automaticamente respeita quando o marido chega. É este o sentido real da igreja de Jesus. Significa não qualquer esposa está sendo comparada como esposa e marido, comparando Cristo e a igreja. Não, uma esposa fiel, a um marido fiel. Estamos a entender? É esta a razão de que a igreja não deve passar por sofrimento de grande tribulação.
caiu numa bomba, puf, todo mundo da igreja morreu. Mas por quê? Por quê? Iremos lá chegar quando falarmos a proliferação das armas atômicas. Por quê? Porque essa bomba caiu na igreja, tufa, e a igreja de Cristo toda desapareceu. O que foi? Será que havia uma boa ligação entre Cristo? Então vamos ver isso. Esses são os verdadeiros motivos que devem levar a igreja a ser fiel e pura ao seu marido. E aqui podemos citar nomes que são dados a essa grande tribulação, como por exemplo, na última semana de Daniel 9, 24, 27, o tempo de angústia, Jeremias 30, versículo 7, Sofonias 1, versículo 15, onde está a relatar tudo que será que serão os acontecimentos dos últimos dias que vão anteceder esse Armagedon. Isso é a grande tribulação, primeiro. Ira futura, em 1 Tessalonicenses 1 e 10, tempo de trevas e escuridão, como a Bíblia sempre relata, Isaías 24, 20 a 23, e Amós também diz a mesma coisa, capítulo 5, versículo 18. Sei que todos querem tomar apontamentos, mas quem não conseguir tomar apontamento não é problema, preste somente atenção. Não é isto? Tempo de castigo, a Bíblia anuncia todos esses elementos. Ezequiel 20, 37, 38. Tempo de pranto, Amós 5, 16, 17. Tempo de aflição, Mateus 24, 21. Dilúvio e açoites, Isaías 28, 15 e versículo 18. A tribulação que o profeta Isaías chama de dilúvio, de açoites, irá castigar os judeus incrédulos que viram Cristo nascer, não acreditaram, e os outros que foram ensinados a palavra e não a receberam, porque rejeitaram o Filho do Homem. Igreja de Cristo. Temos também a própria tribulação, está em partes. Agora temos sido atribulados. Não sei se é a primeira tribulação, se é a segunda, se é a última. Nessa primeira tribulação, os filhos de Deus, os israelitas espirituais, terão pleno domínio de Jerusalém. Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Daniel 9, 24. Israel terá acordo com o Anticristo por 7 anos, isto é, 7 semanas, cada semana 1 ano, 7 anos. Daniel 9, 27. E João 5, 43. Essas dizem estas coisas que Isaías 28, 15 também já nos transmitiu. Israel irá construir o templo destruído pelo Império Romano. O templo será reconstruído. Ainda há uma Bíblia, uma versão bíblica que diz: os judeus se preparam para construir um grande templo para receber o Messias. O sexto selo, aliás, o livro com 7 selos, que é o Apocalipse 5, 1, 14. Os 4 cavalos são significados todos dessa primeira grande tribulação. E os mártires que também morreram por causa da palavra de Deus,
passaram por esta grande primeira tribulação. Os 4 cavalos, ou cavaleiros, esses são montados nos cavalos. A primeira está num cavalo branco. Esse branco significa essa pequena palha relativa que temos agora, que depois vai passar. O cavalo vermelho, que será a guerra feroz. E o cavalo negro, que será a fome, que também vai assolando as nações. E depois o cavalo amarelo, que será a morte dos ímpios. Filhas e filhos de Deus, estou a falar da relação entre a igreja e Armagedon. Aqui está a ligação. Sem o Armagedon, sem esta grande batalha final, a igreja não terá repouso. A igreja não terá, digamos, a sua vitória proclamada. A igreja não verá a razão da sua batalha concretizada. Então, por esta razão, existe este elemento que chamamos Armagedon, que será decidida, está sendo já decidida, esta grande guerra por grandes tribulações. Estamos na primeira grande tribulação e já estamos a parar. Iremos passar pela segunda grande tribulação. Israel é invadida, será invadida a Terra Santa. É a grande segunda tribulação. Apocalipse 12, versículo 6. O anticristo, no templo de Jerusalém, faz-se Deus e traça ordens, e até se agalhar pisa em tapetes vermelhos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. E Daniel 9, 27. Assim como João também diz, capítulo 5, versículo 43. As 2 bestas também se levantarão, o falso profeta e o anticristo. As 7 pragas acontecerão nesta segunda grande tribulação. Apocalipse 15 e o 16. A batalha do Armagedon, as nações se ajuntarão contra os eleitos, como já disse, e aí provocarão a batalha de Armagedon. O espírito do demônio, controlando os reis da terra, os ajuntará para ir à grande batalha de Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 16. Quando esse espírito de demônio controlar a cabeça dos grandes reis da terra, eles perdem o raciocínio real, já não ouvem conselhos, tomam medidas quando acharem bem, para ser ajudados para o grande dia. Mas os filhos de Deus serão selados. Apocalipse 6, 1. Nesse capítulo começa a grande tribulação na terra. Deus começa a derramar sua ira sobre aqueles que recusaram o amor de Cristo, como já o disse no princípio, e ignoraram sua morte na cruz. O arco representa o alcance de extensão do domínio do anticristo nesse período do mundo. Viverá grande prosperidade, pisar nas tapetes